Olá, pessoal. A gente já falou sobre a questão da estrutura do solo, agora eu vou falar com vocês sobre... Essa aqui é a parte 2, tá? Do solo. A gente vai falar sobre a relação do homem com o solo, ok? Então, beber um pouquinho de água aqui, que a boca tá seca. O homem, ao longo da sua existência na superfície da Terra, ele promoveu grandes e contínuas transformações no solo. Isso perpassa desde a época que o homem ele era nômade, que ele transitava no espaço geográfico, e quando ele percebia que naquela região havia uma escassez de alimento, ele transitava para outro lugar em busca de alimentos para sua família. Nesse primeiro período, a interação do homem com o solo ela era pouca. Era mais na questão de fixação de moradia e de transitar mesmo, ok? Mas no momento que um homem deixa de ser homem nômade e torna-se um homem sedentário, deixa eu pegar aqui ele torna-se um homem sedentário, ele começa a cultivar técnicas e métodos de manutenção da sua própria alimentação. Então ele começa a ter a atividade da agricultura e da pecuária e construção de moradias. Tudo isso precisa de solo. Então, quando o homem deixa de ser nômade e ele torna-se um homem sedentário, é o período que o homem começa a interagir cada vez mais e precisar cada vez mais do solo. Até chegar nos dias atuais, que você vê que tudo, quando a gente pensa no desenvolvimento econômico de um país, eu já penso se aquele país ele tem grande disponibilidade de desenvolvimento agricultável ou espaço para poder acomodar toda a sua população. Então, o solo, hoje, na atualidade, ele é extremamente essencial para nós. Então, assim, o homem já possui vários modos de interagir com o solo. E conforme ele vai perpassando essas fases, os impactos sobre o solo tendem a ser cada vez maior, ok? Conforme o homem vai encontrando novos métodos, tecnologias, ele vai deteriorando cada vez mais o solo. E aí, como a gente vai falar sobre a degradação do solo? O que é a degradação do solo? É quando há uma modificação na porosidade, densidade e permeabilidade do solo. Ou seja, o solo ele perde as suas características originais. Então, isso é a degradação do solo. Quais são os exemplos da degradação do solo? O homem ele degrada o solo por meio de máquinas agrícolas, ele vai afofar o solo, então já começa a mudar as propriedades. Mesmo que seja por um bem de prática agrícola, mas há um certo impacto. Concentração do gado sobre uma determinada área. O pisoteamento do gado, gente, ele prejudica muito o solo, muito. E o Brasil, por exemplo, é um dos maiores produtores de gado do mundo. Então, imagine a quantidade de gado pisando. Você acha que não, mas é muito grande. E esse impacto empobrece o solo. Outra coisa é a retirada da camada vegetal. O desmatamento, seja para fins agrícolas, seja para fins de comércio de madeira, quando o homem ele retira a camada vegetal, ele deixa o solo desnudo. Isso faz com que o solo fique mais frágil, exposto à ação do intemperismo, e ele vai perdendo cada vez mais as suas propriedades integrais. As queimadas é um outro método que o homem utiliza, principalmente nas agriculturas tradicionais, utilizam muito a queimada para poder limpar o terreno. Isso acaba prejudicando porque muitos nutrientes e micro-organismos que poderiam deixar o solo cada vez mais fértil, eles são perdidos com as queimadas. O processo de urbanização, gente, é impossível atrelar desenvolvimento econômico e não pensar na urbanização. Quanto mais desenvolvimento econômico, mais urbanização, mais impermeabilização do solo. Ou seja, o homem constrói asfalto, constrói concreto, casas, praças, tudo isso mata o solo, ok? Impermeabiliza o solo. E por último, o uso de agrotóxicos
na plantação faz com que grande parte desses produtos químicos que são em primazia para poder preservar as colheitas, mas acaba caindo no solo e isso prejudica o solo também. E além, lençol freático também. Então, as consequências dessa degradação do solo. Tem um bichinho aqui. É a ravina. O que seria a ravina? A ravina é quando há uma erosão e o homem retira a camada vegetal, o solo fica desnudo, e aí grande quantidade de água passa por aqui, e como esse solo está desnudo, não tem as raízes das plantas para segurar esse solo, e aí, conforme vai passando os rios, ou até mesmo uma grande enxurrada por chuva, enfim, vai carregando todo esse material de sedimentos. Então, isso aí é uma ravina. Outra consequência é a vossoroca. A vossoroca é parecido com a ravina. A diferença é que quando a vossoroca ocorre quando atinge o lençol freático. Então, tudo isso aqui aconteceu a partir da retirada da camada vegetal, deixando o solo desnudo. Outro efeito é a arenização e desertificação. E o que seria isso, gente? Tanto a arenização como a desertificação são as mesmas coisas no que se refere a processo. O que diferencia a arenização da desertificação é o local onde ela acontece. Vamos lá, vamos pensar então na desertificação. Os dois, vamos pensar assim, os dois são processo de empobrecimento do solo, quando o solo ele é utilizado de uma forma muito intensa, seja pela prática agrícola, ou quando retira a camada vegetal, e aquele solo fica desnudo, e aí vai perdendo seus nutrientes, Então, essa região ela vai ganhando aspectos de deserto, perde vida, perde os seus nutrientes, perde os seus micro-organismos, e aquele solo ele torna-se cada vez mais firme, duro, laterizado, que é um solo duro, não vai conseguir ter nenhum tipo de prática agrícola, nenhum tipo de vegetal vai nascer naquela região, e aí vai criando um aspecto sem vida. Tá? Gente, deserto é uma região sem vida. E acaba também que fica sem água, óbvio. Mas então, arenização e desertificação é isso. É um processo de degradação do solo, quando o solo ele vai perdendo seus nutrientes, ganhando aspectos e perde o poder de vida. Ok? A diferença é que a arenização acontece em regiões mais frias. No nosso Brasil, na região subtropical. E a desertificação acontece em regiões mais quentes. E no nosso país, no caso, da região sudeste para cima do Brasil. Tá ok? Aqui, ó, um exemplo de arenização. Tá percebendo aqui são os pampas gaúchos e aqui é um processo de arenização, muita areia e sem vida. E aqui é a desertificação, o que acontece muito em regiões que a gente vê lá no Nordeste brasileiro. Aqui, ó. Aqui eu tenho um processo natural de sedimentos. Aqui cai a água da chuva, vai erodindo as rochas, e aqui parte dos sedimentos vão sendo depositados aqui nas planícies. Mas percebam que aqui tem bastante vegetal ainda, ó, verdinho. E pouquinhas só porções de areia. Quando há uma produção de sedimentos pela ação do homem, aqui o homem produzindo, a consequência é maior, porque há uma maior deposição de sedimentos. Aqui está verdinho, aqui está verdinho? Não. Aqui é o oposto, aqui eu tenho mais áreas sedimentadas e poucas áreas verdes. Isso aqui pode ser um processo de arenização. Ok? Continuando. Quais seriam os fatores de conservação do solo? O reflorestamento do solo desnudo. Eu poderia fazer uma rotação de culturas. O que é uma rotação de cultura, gente? É eu oscilar o tipo de produtos agrícolas. Por que isso é importante? Cada tipo de produto agrícola ele vai requerer do solo um tipo de nutriente específico. Se eu planto apenas uma coisa sempre, o tempo todo,
o solo ele vai ficando cada vez mais desgastado. E aí, quando eu tenho uma rotação de cultura, eu tenho uma troca de produtos agrícolas que eu estou plantando, o solo ele consegue se recompor. Então, há uma menor impacto sobre o solo. Isso aí, galerinha. Valeu. Vamos terminar por aqui esse segundo tópico. Espero que vocês tenham entendido. Desculpe qualquer coisa. Mais uma vez, qualquer dúvida, joga lá no grupo do WhatsApp, manda um direct para mim. Preciso que vocês façam as anotações no caderno, isso é muito importante, e façam todas as atividades de casa, tá ok? Deus abençoe com vocês e até a próxima. Valeu, pessoal!